Olá, meu nome é Marcus Blake e tenho algo curioso para te contar. Você provavelmente conhece alguém ou já passou pela situação de estar sozinho e escutar alguém chamar o seu nome. Dizem que quando respondemos a essa voz, damos permissão para o Espírito entrar em nossas vidas. Diante deste fato, eu vou te contar uma história inspirada no caso real do exorcismo de Clara Germana Celi. No tranquilo vilarejo de Riverside, na ensolarada Califórnia, a história de Sarah Boston e sua família assombrou os moradores da pequena cidade durante anos. Eles haviam deixado para trás o caos da cidade grande em busca de uma vida mais simples e próxima de suas crenças religiosas. Os Bostons eram conhecidos pela sua devoção católica e, ao se instalarem naquela comunidade, logo se viram envolvidos nos preparativos para a construção de uma nova igreja, onde ocupariam posições de destaque na hierarquia religiosa local. Desde nova, Sarah demonstrava um fervor religioso semelhante ao de seus pais, encontrando consolo e propósito nas práticas da fé. A chegada da nova igreja era um evento aguardado com grande expectativa por toda a família. Após meses de espera, finalmente a igreja estava pronta. Para Sarah, o momento foi duplamente especial, pois também recebeu o tão sonhado cachorro de estimação, batizado carinhosamente de Luke. A relação entre Sarah e Luke logo se tornou inseparável. No entanto, um certo dia, enquanto brincavam no quintal da igreja, a paz rotineira foi interrompida pelo comportamento estranho do animal. Luke começou a olhar fixamente para um ponto atrás de Sarah e começou a latir incessantemente. A estranha reação de Luke despertou em Sarah uma sensação de inquietação e medo, como se alguém estivesse observando eles. Corajosamente, Sarah decidiu confrontar aquela sensação e, ao virar-se para o local de onde parecia estar sendo observada, encontrou apenas a estátua da santa na igreja. Apesar do alívio momentâneo, a experiência deixou marcas em sua mente. Ao relatar o incidente para seus pais, a garota foi tranquilizada pela mãe, que interpretou o acontecimento como um sinal divino, que Sarah não precisaria ter medo, pois era evidente que Deus queria falar com ela. A senhora Boston também instruiu a filha a não temer e a compartilhar qualquer outra ocorrência semelhante. Os anos se passaram sem incidentes, até que, no seu aniversário de 16 anos, no dia 6 de junho, Sarah ouviu uma voz misteriosa chamando seu nome enquanto passava diante da estátua da santa. A garota então se tranquilizou ao lembrar da orientação de sua mãe, porém, esse chamado marcou o início de uma jornada espiritual intensa para ela. Mesmo olhando ao redor sem ver ninguém, Sarah responde à voz que a chamou, com a plena convicção de que era Deus querendo mandar alguma mensagem para ela, e a partir daí, a vida da jovem nunca mais seria a mesma. Voltando para casa, Sarah conta para seus pais sobre a voz que a chamou, e que ela sentiu também como se Deus quisesse que ela fosse encontrá-lo todos os dias no mesmo lugar com Luke. No sexto dia em que Sarah foi ao ponto de encontro junto com Luke, nota que seu cachorro estava estranho. Ele parecia estar fraco ou que havia adoecido de repente. Preocupada, a garota começa a orar e tentar falar com Deus. Em instantes, sua boca ficou dormente, impedindo Sarah de continuar com suas orações. Sua visão começou a ficar embaçada, uma pressão absurdamente forte em sua cabeça, quando de repente, Sarah foi encontrada por um membro da igreja desmaiada, coberta de sangue e as mãos sujas de terra. Horas depois, a jovem acorda no hospital sem conseguir lembrar de nada. Seus pais estavam aliviados ao vê-la acordar. No final do dia, voltaram para casa. Ao chegar em casa, a senhora Boston pergunta se ela consegue lembrar de alguma coisa,
Mas nada vem à memória de Sara. Então, sua mãe decide contar o que aconteceu. A menina fica arrasada e muito assustada com o ocorrido. Nesse momento, vem um flash de memória. Na hora em que Sara estava pedindo a Deus que ajudasse Luke, no mesmo instante, contou para sua mãe sobre sua lembrança. A mãe de Sara ficou inconformada, não acreditando como Deus permitiria que Luke fosse levado diante da presença dele. Minutos depois, o pai da menina chega com a notícia que abalaria a família Boston. Toda a vizinhança estava atrás de Luke. As buscas incansáveis não foram suficientes para encontrar o cachorro. Nesse momento, a fé de Sara começa a ceder, e questionamentos sobre a existência de Deus começam a atormentar a mente da jovem garota. A noite começa a cair e todos se preparam para dormir, depois de um dia extremamente conturbado. Após algumas horas de sono tranquilo, Sara passa a ter pesadelos onde passam imagens estranhas e perturbadoras. Por volta de 3 horas da manhã, Sara acorda assustada e com uma dor de cabeça muito forte, quando de repente, ela ouve alguém bater na porta. Com toda a sua inocência, então pede para entrar, tendo plena convicção de que era a mãe dela. A porta abre, mas ela não vê ninguém, apenas sente uma presença aterrorizante. Sara começa a suar frio, seu corpo começa a tremer, seu coração começa a bater mais forte, sentindo como se estivesse ficando sem ar. Sua visão vai escurecendo e então... Sara começa a ouvir sussurros em sua cabeça, uma força tão assustadora que faz com que ela desmaie. Ao amanhecer, a senhora Boston vai até o quarto de Sara para acordá-la, pois em algumas horas começaria a missa, e ao chegar no quarto, a mãe da menina a vê desmaiada no chão e seu quarto completamente revirado. Desesperada, a senhora Boston chama pelo seu marido, e juntos vão ao hospital às pressas, levando-a completamente inconsciente com eles. Antes de Sara retomar a consciência, ela teve uma visão reveladora, que acabaria de vez com a devoção dela. Sara se vê com Luke nos braços já sem vida, fazendo uma espécie de ritual para uma entidade sem forma e de aura negra, assim selando um pacto de sangue. Após um dia inteiro em observação no hospital, Sara tem alta e todos seus exames estavam normais. Saindo de lá, a jovem pede para que sua mãe a leve imediatamente para a igreja, pois ela precisava falar com o padre Tomás, sem dar detalhes pelo qual seria o motivo. Chegando à igreja, Sara começa mais uma vez a ter uma forte dor de cabeça, mas mesmo assim, se mantém firme em falar com o padre. Ao chegar no confessionário, Tomás já estava lá para ouvi-la. Sara, ao se lembrar da visão que teve, começa a chorar antes mesmo de fazer a confissão. Então o padre tenta acalmá-la, pedindo para que falasse qual era a causa de tanta angústia. Sara então revela sobre sua visão e, com toda a convicção, afirma ter feito um pacto com o demônio. No mesmo instante, o céu se fecha, a chuva começa a cair e a escuridão surgiu sobre a casa de Deus. Padre Tomás pega sua Bíblia e começa a orar. Sara é tomada pela tal presença, mas dessa vez sua força era incontrolável. Sara começa a insultar o padre, falar palavras profanas e menosprezar a igreja. Em seguida, começa a citar uma espécie de ritual em uma língua demoníaca. Bagu kundo mishi bagu zatraka zatraka, fazendo com que Sara e o demônio agora fossem apenas um só. Todas as portas e janelas da igreja foram fechadas pela força implacável do demônio, causando terror e pânico a todos os membros da igreja, assim prendendo o padre dentro do confessionário. Em meio à sua oração, o padre Tomás começa a sentir a verdadeira força do mal, uma presença esmagadora diante de seus olhos, emanando uma sensação de agonia e desespero, fazendo com que o padre se sinta sufocado.
Cada segundo que passa, ele vai perdendo o poder da palavra. Tomás tentou abrir a porta. E sem sucesso, continua preso, sendo subjugado pelo demônio. Uma marca de sangue da cruz virada para baixo começa a surgir em sua testa, causando uma dor insuportável ao padre. Em seguida, a Bíblia começa a pegar fogo. Porém, a devoção de Tomás faz com que ele continue segurando o livro sagrado enquanto busca forças na palavra de Deus. Ao se agarrar em sua fé, por um milagre, a porta do confessionário se abre e o padre consegue sair de lá. O medo dos membros da igreja nutria o poder do demônio. O pavor e o desespero eram tudo o que ele almejava para mostrar seu poder. Quando todos acharam que nada poderia ser pior, Sarah começa a levitar e solta um grito aterrorizante. Diante dos 150 membros presentes na igreja, sua força fazia com que móveis e objetos fossem arremessados violentamente, ferindo gravemente muitos que estavam ali, transformando a casa de Deus no verdadeiro inferno. Sarah então retorna ao chão, andando lentamente em direção ao padre Tomás. Rapidamente, Tomás pega sua cruz, e ao começar a falar as palavras de Deus, o demônio parece entrar em sua mente. Fazendo com que o padre iniciasse um corte em sua própria boca com a cruz em suas mãos. Quando, de repente, em meio a tantos membros da igreja, um homem anda em direção ao demônio e com mais alguns irmãos da igreja, começam a jogar água benta em direção ao corpo de Sarah, pois quando o padre Tomás estava sendo controlado, o demônio perdeu força tentando possuí-lo também. Sendo assim, a hora perfeita para que o misterioso homem tentasse exorcizar Sarah, a pele da garota começou a queimar. Nesse momento, o demônio começa a ser submergido pelo poder de Deus, enfraquecendo-o ainda mais. O tal homem se identificou como o padre Ezequiel, com sua Bíblia e seu terço em mãos. Ezequiel se fortifica na palavra de Deus, assim livrando Tomás da possessão. Sua fé era tão grande e inabalável que fez com que o demônio recuasse. Tomás se junta a Ezequiel e juntos começam a orar, fazendo com que o demônio fosse dominado pelo poder da palavra. Nesse momento, os padres pegaram o corpo de Sarah pelos braços e pernas e a levaram para o dormitório da igreja, amarrando a garota na cama. Os membros da igreja conseguem abrir a porta e todos saem do local extremamente abalados com o que presenciaram. A senhora Boston queria ficar para ver sua filha, mas foi impedida por um irmão que a levou para casa. O confronto entre o bem e o mal continua no pequeno dormitório durante 2 dias, com uma luta intensa entre os padres e o demônio. Ezequiel e Tomás, já exaustos, começam a clamar pelo nome de Deus e ordenam que o demônio fale seu nome, podendo assim concluir o exorcismo. Com tom de sarcasmo, o demônio diz: "Você quer saber o meu nome?" Mesmo sendo dominado pela palavra de Deus, ainda manifesta sua ira em chamas, fazendo com que a igreja queimasse lentamente. Os padres já não tinham muito tempo. Além do fogo, o corpo de Sarah já estava muito ferido, trazendo sérios riscos no momento em que ela retomasse a consciência. Ao se sentirem pressionados pelo pouco tempo que restava, a palavra de Deus era dita com tanto fervor pelos padres que o demônio começou a ceder. Então, Ezequiel aumenta o tom de sua voz, ordenando que o demônio falasse seu nome. Em meio à fumaça e às chamas, o demônio finalmente revelou: "Meu nome é Astaroth." Nesse momento,
o padre Ezequiel consegue realizar o exorcismo e expulsa o demônio do corpo de Sara. Tomás pega a jovem, que ainda estava inconsciente, e atira às pressas de dentro da igreja, pois o fogo já estava quase tomando o local por completo. Padre Ezequiel, enquanto saía do dormitório, por descuido, deixa sua Bíblia cair no chão e então, rapidamente, volta para pegá-lo. Ao sair da igreja, Tomás olha para trás e não vê Ezequiel, apenas a igreja sendo consumida pelas chamas. Tomás então leva Sara para casa. No meio do caminho, ela retoma a consciência, mas não se lembra de absolutamente nada. O padre deixa a menina com seus pais, que a recebem às lágrimas de felicidade e alívio. Padre Tomás vai para casa, se alimenta, toma um banho e vai dormir. Por volta das 3 horas da manhã, ele acorda quando, de repente,